aí, minha galera da primeira série desta quinta-feira à tarde, meu primeirão, ó, 10. Hoje nós temos muita coisa boa. Vamos conhecer o contexto do arcadismo no Brasil e vamos ver como se comportou, né, a poesia lírica e como essa poesia lírica foi trabalhada no arcadismo. Ainda tem um detalhe, tem a poesia épica. Então, lá pelos meses de março, abril, maio, né, deste ano, nós estudamos aqueles assuntos introdutórios, que é poesia, né? E como ela foi ao longo da história da humanidade, né, da antiga Grécia até os dias atuais, como esse lírico foi se aperfeiçoando, mudando de contexto e chegando até os nossos dias. Mas vamos ver como o elemento lírico, né, e o épico, né, foram ajustados de conformidade com o ambiente, o contexto, nessa segundo momento do século XVIII, né? Isso no mundo ocidental. É o arcadismo, um período de transição. É um período muito interessante, porque o lírico e o épico, de certa forma, estão atrelados ao momento histórico da grande mudança de mentalidade na Europa, que culminou com a independência dos Estados Unidos e também com a Revolução Francesa de 1789. Então, aquele contexto todo, né, filosófico, político, né, como que os poetas se comportaram, né, com esse trabalho de retomada dos valores do Renascimento e dos valores da cultura do mundo clássico, greco-romano. Valeu? Que bom! É com muito prazer. Deste 29 de setembro, olha aí. Então, literatura brasileira era colonial, hein? Cuidado, olha o detalhe. O arcadismo, né? A poesia lírica e épica, no contexto do século XVIII. Bonito. Está aí, né? Esse é o objeto do conhecimento da nossa aula de hoje. E aí vamos comentar a influência de Camões, né, na literatura do período colonial, né, na poesia lírica, e também na poesia épica, indianista, né, os primeiros poemas épicos da literatura brasileira do período colonial, né, são precursores do romantismo, né, e a influência do maior poema épico da língua portuguesa, Os Lusíadas, de Camões. Belíssimo. É a obra maior da língua portuguesa, não é? E a galera da primeira série está por aqui, o Ryan, olha aí, Andressa, todos os alunos aí, do primeirão, hein? Que bom, vamos lá, hein? Galera, dá uma olhadinha aqui para essa linha do tempo da literatura brasileira. Nós pegamos da Idade Média, antes aqui de 1500, né? Aí é Portugal, claro, é Europa. Avançamos, já passamos aqui do quinhentismo, do barroco, que é longo, e estamos aqui, ó, até ali, início de dezembro, a gente fecha esse conjunto de conteúdos aqui da era colonial. E aí, o primeirão vai para a segunda série, que pega do romantismo e vem vindo até aqui. Depois a terceira série até os dias atuais. Esse mapa aqui da linha do tempo, ele é fundamental. É o relógio, né? É o tempo, né? E o tempo é aquela história, ele não espera por ninguém, ele vai passando, né?
estávamos bem longe, né, do campeonato mundial, da Copa do Mundo. Está chegando. Né? E então, o arcadismo, ele pega de 1768, né, isso no Brasil, né, até 1836. É um período curto de transição. É a chamada literatura dos 700, né, por conta do 768. E no próximo ano, a partir de fevereiro ou março, aí é do romantismo. E vem até aqui, ó, chegando no pré-modernismo. Bonito. É um período longo, com muitas escolas literárias, muitos autores, e os piauienses já chegam por aqui, hein? E ainda puxa a literatura portuguesa ainda, né? Então é com muita satisfação que eu chamo a atenção de vocês para esta linha do tempo. Vou limpar aqui para vocês olharem aí. Se você puder colocar isso aí no seu caderno, nos seus apontamentos aí, fica melhor para você acompanhar a história da literatura. Lembrem-se, lá em abril, né, nós mostramos para vocês os pilares dos estudos da literatura, dos estudos literários. E um desses pilares é a história da literatura, que é o mais conhecido. Aí tem a crítica literária, né? Tem a análise da obra, a análise literária, e tem a teoria da literatura. Então, presta bem atenção nisso aí, hein? Bota isso para o seu papel aí, para o caderno, para você ver uma coisa. Põe aí, para você ver. Para você poder acompanhar isso aí, né? Lembre-se que a gente vem da Idade Média, né? Desse bloco aqui do estudo da história da literatura. Que bom, pois vamos aqui ver o contexto. Então, tem literatura brasileira, era colonial ou arcadismo. Então, você tem o ismo, que é a tendência. E tem a palavra Arcádia, que se refere ao campo. Olha aí, este pé amarelo aqui. Olha ali aquela montanha. E olha a casinha aqui. Então, quando fala em arcadismo, o seu cérebro leva você logo para a natureza, né? Em 1768, foi criada no Brasil a Arcádia Ultramarina, lá em Vila Rica. Olha que interessante. É Minas Gerais, hein? Por esse tempo, né, a economia mudou da Bahia, né, da cana-de-açúcar, que foram os séculos XVI e XVII, final do século XVI e todo o século XVII, e um pouco, parte do século XVIII. E aí migrou, houve um deslocamento desse eixo econômico para Minas Gerais, né, quando do período da mineração. E aí mudou tudo, né? Aí vieram as ideias libertárias também, né? E esse período, que vai de 1768, vai até 1836. É um período relativamente curto, mas muito, né? E fundamental, muito rico e fundamental para a gente compreender, porque aqui nós já estamos no pós-independência, olha aí. Em 1768, além da fundação da Arcádia Ultramarina, foram publicadas obras poéticas do Cláudio. Cláudio é um intelectual, né? Rico, nascido em Minas, né? Aquelas montanhas, né? Estudou em Coimbra, formou-se, muito culto, boas condições financeiras, e então ele retorna para a terra natal
e tornou-se um inconfidente, né? É um poeta inconfidente e sofreu a situação política, foi prisioneiro político, claro, né? E pagou caro, pagou com a vida, não foi só o Tiradentes, né? Ele foi morto na prisão. O governo era Dona Maria I, denominada a Louca. Bom, é bom você aliar sempre esses conhecimentos de história, de filosofia, né, de geografia, para melhor compreender o contexto, né? E aí está. Boa tarde aí, Osoro, né? Que legal. Silvaneide, né? A turma toda, a galera da primeira série, da quinta-feira à tarde, né? O pessoal tem que ficar bem atento, hein? Porque pertinho, em pouco tempo, nós vamos para a segunda série, hein? E as coisas vão dar andamento. Claro, né? Você não vai parar. Não tem porquê, né? Então, quando falar arcadismo, o ismo é a tendência. Então, você tem o ismo, esse sufixo aqui. Mas tem a palavra Arcádia, que significa academia, significa natureza, né? A Arcádia era um lugar da natureza. Aí eu trouxe aqui o texto, lembrando a vocês o texto do Roberto Carlos, muito famoso esse texto. Então, para ilustrar a abertura aqui da Arcádia, né? E do arcadismo, além do horizonte, deve ter um lugar muito bonito para a gente viver em paz. Olha, além do horizonte, né? Aí vem a natureza, e quando fala nisso é viver em paz, né? Encontrar a natureza, né? Olha aí, né? E com a natureza, alegria, né? Felicidade, né? Olha aqui, como ele dá o recado bem direitinho e nos leva para a Arcádia, né? Nos leva para o arcadismo, né? E lá nesse lugar, né, o amanhecer é lindo, né? Você vê coisas simples da natureza que a gente chama de aurea mediocritas, né? É todo baseado na obra de um poeta romano muito famoso chamado Horácio. Então o nome Horácio, muitos pais ao longo da história botaram o nome nos filhos por conta desse poeta romano muito famoso, né? Eu tenho a obra dele, claro, né? Então tem flores, né? Olha aí, essas mediocridades gostosas, né, do dia, da natureza, deitar no campo, olha aí, né? Relva, né? Namorar na relva, né? Amar, né? Na grama, na relva, né? Escutando o canto dos pássaros, olha, não quer nadinha, não é? Então é a natureza, é o que a gente chama de enfeite, né? Mas isso acontece só no imaginário, na poesia, né? Isso é um fingimento poético, porque os autores todos moravam na cidade, né? Estudaram na Europa e tal, né? Mas eles criaram essa atmosfera do imaginário, né? Para poder falar dessa beleza, da razão, né? Simplicidade, atitudes contra o barroco. Opa! E aí, Ryan, valeu, rapaz. Vamos que vamos, hein? Boa tarde aí para você, se anime aí, vamos estudar. Ajeite o caderno aí, hein? Anote certos detalhes aí, que o arcadismo, o campo e a vida simples, né? Em contraposição ao barroco, que é complicado, né? Olha aí, o Zoro aí, né? Mandando um recadinho aí. Imaginação é o belo, né? A natureza, aquele mito do cara aqui na cidade, quando eu me aposentar, eu vou para o campo, né? Então é só no imaginário, né? Ou então no final de semana, eu vou passar o final de semana lá no balneário, olha, em contato com a natureza. Essa coisa de ficar em contato com a natureza, a simplicidade, a vivência, não é? Isso vem de muito tempo, desde a Roma antiga.
em Roma, na época de Jesus Cristo, do período de Jesus Cristo, né? A Roma de Augusto, de Tibério, a cidade já era uma metrópole, tinha 1 milhão de habitantes. Imagina a loucura, né? Imagina a questão do saneamento básico, água potável, as carroças dentro da cidade de Roma. Olha, deixa para lá. Sufoco, né? Você imagine agora, 2000 anos depois, para a gente numa metrópole. É uma vida terrível, né? É uma coisa. Teresina com esse BR de matar, né? A quintura aí, né? O importante é ficar em contato com a natureza. Gostei. Olha que beleza, uma casinha dessa aqui, né? A pessoa morando no campo. Ai, não, não. O galo cantando 4 da manhã. E aí lá vem os pássaros, 5 horas, aquela confusão. É só beleza, não é? Arcadismo. Não perca esse detalhe, tá bom? O arcadismo é um período que tem 3 denominações, né? Você tem arcadismo, você tem, neoclassicismo, e ainda tem outra denominação, né, que fica mais interessante, setecentismo, que é a literatura dos 700, olha. Então você tem o arcadismo, veja que tem o ismo em todos, né? Você tem o ismo, é a tendência. Todo ismo é a tendência, é a ideia daquilo que vai ser trabalhado, né? Então dá uma olhadinha com muito cuidado. E isso, os antepassados nossos, dos nossos avós, bisavós, tetravós, né? Que viveram a vida mais no campo, né? Com mais saúde, sem a corrupção da cidade, né? Sem a estupidez, né, da cidade, dos apitos aflitos, buzinas, rios de aço, né? Tá aí. Então, explicando as 3 palavras aqui, arcadismo, Arcádia. Vem da antiga Grécia, hein? Era um lugar maravilhoso, um campo, né? Os poetas pastores tocando flautas, a lira, né? Coisinha legal com a natureza. Os versos de amor, tranquilidade, beleza. Um lugar idílico. Olha que palavra, Seus olhos, bucolismo, natureza, né? É a Arcádia, né? Olha aí, Arcádia, onde pastores e pastoras, né, levam a vida bem legal, tranquila, simples, né? Feliz, beleza. Não perca essas origens, né? É exatamente a explicação para a palavra arcadismo. Bom, é o século XVIII, né? Principalmente a segunda metade do século XVIII. Ou seja, uma nova visão do que é viver simples. Daí a explicação para neoclassicismo. Você tem o ismo, tem a palavra clássico, volta para o mundo greco-romano. Neo é uma nova, né, visão, uma retomada, uma adaptação, né, do contexto cultural greco-romano, passando pelo Renascimento. E quem é que está o grande influenciador disso? Camões. As mulheres se apaixonam pelo Camões, não sei por quê. É o amor na poesia dele, né? Exatamente isso aí, né? O Camões é a grande referência, não perca, hein? Tanto na poesia lírica, quanto na poesia épica. Por isso que a nossa aula de hoje é isso. Exatamente esse conteúdo lírico do arcadismo.
e também o conteúdo épico do arcadismo. É a introdução. Depois nós vamos estudar os autores, hein? Líricos e épicos. Opa! Valeu? Pois atenção, hein? Cuidado. Precisamos conhecer essas origens. Para quando estivermos com os autores, Cláudio Manuel, Tomás Antônio Gonzaga, né? Os dois grandes líricos desse período, fica bem melhor para a gente compreender. E o contexto político, econômico, social, né, desse período. Minas Gerais, você já está pensando, tem alguma coisa a ver com a mineração? Tem, porque em torno da mineração vêm as ideias, né, ideias libertárias, né. Então, a nossa independência foi um longo processo, que começa em Minas, com a Conjuração Mineira, ou a Inconfidência, se quiser. Então, lembrar as aulas do professor de História, né? Veja bem, de filosofia, porque tem toda aquela filosofia do liberalismo. Está vendo? Então, cuidado, não despreze as anotações de vocês deste ano, porque nós vamos precisar para o próximo ano, hein? Aí do segundo ano a gente necessita para o terceiro. Conhecimento é isso, né? Você acumula e não perde. Você vai necessitar. Valeu? Pois vamos que vamos. Ótimo. Olha aí, arte Arcade é uma arte que está ligada ao iluminismo. Tá aí, né? Tá aí, segunda metade do século XVIII, na Europa. A Europa foi sacudida por essas ideias iluministas. O nome já ajuda. Ilumina, né? E o que é esse iluminar? Tornar as coisas mais simples, enxergar melhor, hein? Daí, então você vê essas profundas transformações. E olha aí, sociais, econômicas, políticas e ideológicas. Então vamos dar uma olhadinha no contexto daquela época. Crise das monarquias, né? Crise da aristocracia, tudo isso vai cair, hein? Vai cair. São sistemas políticos terríveis, né? As monarquias absolutistas. E aí vem a decadência da aristocracia. Se derrapa, se desce um poder, sobe outro. Qual é o que vai subir? Me diga. É a burguesia, olha aí, junto com o povo, né? É aí esse poder novo, né? Uma outra mentalidade política, uma outra mentalidade econômica, uma outra mentalidade social. Da Revolução Francesa até hoje, estamos mudando para melhor. Daí, a Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, primeira Revolução Industrial. Eita, ouro, diamantes, né? Portugal ajudou a enriquecer a Inglaterra, né? Com o ouro do Brasil e diamantes. Eles não produziam nada, compravam tudo da Inglaterra. Rapaz, não, olha, foi um erro terrível. Mas deixa para ralar, já passou, né? Bom, mas a principal transformação, Revolução Francesa. Beleza. Olha, quando nós comemoramos aqui no Brasil, né, os estudantes, todo mundo, o bicentenário da Revolução Francesa. Olha aí, 1789.
1989. Olha aí, bicentenário da Revolução Francesa, que mudou a história da humanidade, do Ocidente, também parte da Ásia, né, do Oriente, que são ideias republicanas, democráticas, né? Ainda hoje tem gente que tem a maior dificuldade para entender isso, né? São só 200 anos. Nós temos 2000 anos das ideias de Jesus Cristo, ainda hoje tem muita dificuldade. Você imagina só 200 anos. Olha aí. Compreender, assimilar e praticar são diferenças extraordinárias, né? Está aí o resultado. Revolução Francesa. Para os franceses conseguirem estruturar o país, né, com a mentalidade democrática republicana, meus amores, só levaram 4 revoluções. Foram 4 revoluções. Essa aí é a primeira, principal. Depois daí tiveram mais 3 revoluções, né? Até a França respirar com mais cuidado, né? E o Brasil? Opa, problemas, né? Nossa independência em 1822, de lá até agora, nós estamos tentando ainda estruturar, né, uma mentalidade republicana, democrática, muitos tropeços e 7 constituições, né? É uma coisa assim absurda, né? 7 constituições, é uma coisa mesmo sem fundamento, né? Mas estamos avançando, quem sabe, né? E vamos que vamos. Olha, a primeira série é preciso dominar bem esse contexto para a gente poder conhecer, né, a literatura desse período, a poesia lírica e a poesia épica, né? Tá bom? Muito legal, muito bonito isso tudo, né? E então, vamos ver as características, temas e estilos. Primeiro, com o iluminismo vem a razão, né? O racionalismo, né? Você vai conjugar razão e ciência, que vão iluminar. Isso está acontecendo desde a Revolução Francesa. Iluminar a trajetória do humano no planeta. Razão e ciência. Gente, a fé só tem sentido se for apoiada pela razão. Senão você fica bolando, subjetivando as coisas, né? Aí, e a ciência. Juntam razão e ciência. E lá vai iluminando a trajetória humana. Dá um curto espaço de tempo, tem pouco mais de 200 anos, né? Ainda vai levar um tempo bom para a gente compreender isso aí, né? Mas de uma coisa é certa, é preciso aprender a viver com simplicidade, clareza, equilíbrio. Cuidado. Principalmente a galera aí adolescente aí, não é? Olha aí, a nossa intérprete de Libra, adolescente. Se amar, cuidado, tem que amar com a razão. Senão vai fazer besteira. A minha geração, na idade de vocês aí, era uma loucura, a gente se apaixonava demais, por mês, ninguém podia ver uma atriz no filme que a gente se apaixonava. Não usa razão, lá e vem besteira, né? Agora, com a ciência, a razão, isso vai iluminando você, né? E o movimento também surgiu para combater o barroco. O barroco era complicado. Se você deixar que a religião tome de conta de você, você fica alienado e doido, né? Use a razão. Fica melhor, hein?
E aí, a literatura Arcade tem uma grande vantagem, né? Se apoia, imagine, né, nos clássicos. Quem são os clássicos? Ah, tá brincando. Bíblia, Homero, os grandes autores do passado. E olha o outro detalhe, natureza. Quer dizer, pode não ser uma literatura original, etc., mas é muito graciosa, porque tem tradição. Aí, os autores desse período, eles vão imitar, os clássicos greco-romanos. E o melhor exemplo que vai aparecer aqui é Horácio. Perfeito. Né? Morreu bem jovem o Horácio, na antiga Roma. Porque o Horácio, ele cultivava a natureza, bucolismo, né? Aquele idílio com a natureza, o pastoralismo e o amor galante. Que é isso? Não, razão, usa a razão para amar. Se ele não usar a razão, você usa. Se ela não usar a razão, você usa. Ah, mas vamos nos amar, vamos fazer sexo. Calma aí, hein? Você tem condições? Use a razão. Se você engravidar, e não tinha pensado nisso, use a razão. É o amor galante, ele é impessoal. Ou seja, distancie-se dessa passionalidade. Ela é prejudicial. Você deve namorar muito. Calma, mas não se apaixone. Tenha calma. Use a razão, senão o bicho vai te pegar, hein? E quando pegar, você vai pagar caro. Então, o que eles fizeram? Os autores desse período. Eles restauraram as academias. Ah, vamos fundar uma academia. Né? E vamos usar nome de pastores, daqueles lá da antiga Grécia. Né? Ah, então eu vou usar o nome de Critilo, olha aí. O outro, então eu vou usar o nome de Dirceu. Minha pastora será Marília. Aí o outro diz assim, eu vou usar o nome Glauceste. E minha pastora é Nise. Então vamos fazer a poesia nesse sentido aí. É superficial? É. Mas é galante, é prazerosa, é racional. Não é, Zoro? É racional. É isso, conversa com o papai, com a mamãe. Mamãe, você acha... As minhas filhas conversavam comigo. Papai, o que é que você acha? Esse rapaz assim, assim. Vai com cuidado, analise o bicho primeiro. Não vai, cuidado, use a razão, né? Aí fica melhor. É isso que nós vamos fazer aqui. Isso! Olha aí. 5 expressões latinas. Ó o Horácio aqui, ó. Olha aí, galera, ó. Ele era belíssimo, esse Horácio, romano. Né? Nasceu em 65, faleceu em 8. Então tá fácil aqui, né, para você entender. 50 e poucos anos ele viveu, né? Bom, para a época viveu até bem, né? Influências do poeta latino Horácio. Nossa, os textos dele são lindos. Eu tenho a obra do Horácio e foi relançada agora, capa dura, lindíssimo. Os textos de Horácio. Engraçado, na minha infância tinha um senhor lá na minha cidadezinha que o nome dele era Horácio. Imagine, só agora que você liga as coisas. Certamente o papai botou o nome dele porque ouvira falar, leu em algum lugar este nome. Né? Você sabia que tem dicionários de nomes? Né? Os dicionários onomásticos. Agora não precisa mais de dicionário, basta você ir para o oráculo chamado Google. Lá tem tudo. Tem o Horácio lá.
5 expressões, né? Nós vamos conhecer com muito cuidado, porque nós vamos necessitar identificar nos textos esses momentos. Por exemplo, locus amenos. Que detalhe, não é? É um lugar ameno, gostoso, não é? Na natureza. Né? Aquele cenário belíssimo, aqueles momentos com a natureza. Momentos simples. Né? Lá e vem. Outro aqui, aurea mediocritas. Aí vem a palavra mediocridade. A gente pensa que é só negativa. Não. Detalhes curiosos das coisas do cotidiano são mediocridades simples, né? Que você usa a razão, bom senso, aí fica tudo legal. Interessante, não é? Pois está aí. E aí vem a mais conhecida de todos, que vocês que estão aí assistindo a aula, nas cidades menores, né? Zoro, veja aí. Cidades menores, nos sítios, sua fazendinha aí legal, né? E a gente aqui nesse sufoco da cidade grande. Olha a expressão aí, olha aí, Fugere urbem. É a fuga da cidade para o campo. Daí. Meu amigo, se todo final de semana a gente pudesse fugir da cidade e ir para o campo, um sítio legal, lá tem uma água gostosa, beleza, tem manga, caju, tem tudo, né? O leitinho da vaca, aí, tá aí. Fugere urbe é isso, é cair fora da cidade, né? Porque a cidade é um lugar de sofrimento. Trabalho e sofrimento. E a corrupção, né? Essa coisa... A palavra corrupção não é só apropriação das coisas dos outros, né? De dinheiro, essas coisas, não. Corrupção é o espírito não se sentir bem. É o fugere urbem. E aí vem outra pancada aqui. Essa é a maior. É a mais conhecida. E a primeira série precisa dominar bem. Eu vou circular todinha, né? A expressão toda aqui, o comentário, carpe diem, isso é lindo. Isso é lindo. Meu bem, vamos aproveitar nossos 5 minutos, amor. Só no beijo, O tempo, o relógio, meu bem. Se você só tem 5 minutinhos, o trem está chegando, o ônibus. Minha gente, lá e vem, meu bem. Aquela despedida de 1 minuto, aproveite. E aí vem a metáfora maior. Aproveite o tempo da sua vida. Com coisas boas. Não vai perder tempo a noite todinha ouvindo Amado Batista e bebendo cachaça, para no outro dia estar chorando, né? Isso é mediocridade, né? No sentido negativo, né? Aproveite o seu dia, o seu tempo. No caso da literatura Arcade, é o pastor, né? O poeta pastor que convida a sua amada, né? A gozar o quanto antes os prazeres do amor. Beleza, porque a vida é breve, o futuro é incerto. Aí. Tá bom? Ninguém vai perder isso aí não, hein? Ainda tem um filme muito bom sobre isso. Sociedade dos Poetas Mortos, né? Lindíssimo. A galera que está assistindo a aula aí, né? Ô Zoro, assista ao filme Sociedade dos Poetas Mortos aí. O Ryan também, não é? Essa galera aí da primeira série, né? Tá aí. Bom, a outra expressão latina se refere à maneira de escrever. Ora, se eu estou vivendo uma vida simples, usando o bom senso, a razão,
as coisas legais e tudo, para que escrever com problemas? Ninguém está atormentado. É a expressão inutilia truncat. É exatamente isso aí. Galera, isso aqui é contra o barroco. Porque o barroco sempre foi complicado, né? O barroco sempre foi conflito, aqui não tem conflito. Então, escreva simples. É uma atitude antibarroca. Viva simples, escreva simples. Esse aí. Detalhe é esse aí. E aí, galera? Primeirão, beleza? Vamos em frente, hein? Só tem coisa boa hoje. Poesia lírica, poesia épica. É a introdução a esses estudos do arcadismo. E o foco principal, que vocês não vão esquecer nunca. Carpe diem. Beleza. Cuidado com as anotações de vocês aí, hein? E não despreze seus cadernos aí para o próximo ano. Próximo ano você necessita. Ali pelo mês de fevereiro, janeiro e fevereiro, fazer uma boa revisão. Para poder acompanhar as aulas da segunda série, né? Esse nome que tem aqui, que é isso, cara? Olha o nome do cara, que o cara é poderoso, hein? Sebastião, esse Sebastião era um perigo. Sebastião José de Carvalho e Melo. Por esse tempo ele era o todo-poderoso Marquês de Pombal. Esse cara fez coisa, hein? Ele foi o primeiro-ministro de Dom José I, né? Olha aí, primeiro-ministro do rei Dom José I. Foram quase 30 anos, hein? Quando Dom José morre, quem assume o trono em Portugal? Dona Maria. Dona Maria I, a louca. E aí explode a Inconfidência Mineira, hein? Bem no ano da Revolução Francesa. E o que foi que esse Marquês do Pombal fez? E agora? O cara era duro, hein? Fez a primeira reforma do ensino, apoiado nas ideias iluministas, afastou a igreja e fez a reforma do ensino, tornou o ensino laico, feito por leigos, sem influência da religião. O que ele fez logo para poder fazer a reforma? Expulsou os jesuítas. Está aí. Cai fora todo mundo. Sai, cai fora. Lá e vai os jesuítas caírem fora de Portugal e das colônias, né? Aqui no Brasil, gigante. África, Ásia, cai fora. O cara não era fácil, hein? E aqui no Brasil, ele com a Espanha, ele assinou o Tratado de Madrid, reajustando as fronteiras do Império Português aqui na colônia, né? Aí veio o melhor, sabe o que ele fez? De uma canetada só, galera, transferiu a capital, que era em Salvador, botou para o Rio de Janeiro. Aí, Rio de Janeiro é a capital, não é mais Salvador. Valeu, olha a galera aí, Luana. Aquela época não era fácil, hein? Era um marquês, o cara era poderoso, era um título, era o título maior. Depois do rei, era marquês. E você sabia que o Piauí tem alguma coisa a ver com o Marquês de Pombal? Quando ele era conde, Cidade de Oeiras foi em homenagem a ele o nome, Oeiras. Ele era conde de Oeiras, esse Sebastião aí. Quando foi fundado Oeiras, aí em homenagem a ele botaram o nome. Oeiras. Tá vendo aí, Luana? Como é legal estudar? Pois olha aí, o Piauí tem alguma coisa a ver. Tudo do Brasil tem uma conexão com Portugal, né?
Olha o sobrenome Carvalho. Quem assina Carvalho, ó. Quem assina Melo. O cara era poderoso, hein? Não é fácil. E aí tem, ó, aí o que tem de triste no governo dele que aconteceu, um tsunami. Lisboa foi destruída. Continuar? Oi, pois estamos indo. E aí, opa, primeira série, estamos de volta aqui. Ah,
vem o melhor momento para nós agora, brasileiros, né? Que é, a mudança da corte, olha aí, galera. Dona Maria I, se complicou. Ficou doida. Aí, quem vai responder pelo Império Português é o príncipe regente, Dom João VI. Coisa boa. Príncipe regente, que ela ficou louca, coitada aí. Afasta. Dom João VI vai governar como príncipe regente. Explodiu a guerra na Europa, Napoleão, muito doidão, invadiu Portugal, e antes que ele chegasse em Portugal, as tropas dele, evidentemente, a corte se muda para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro passa a ser uma capital europeia, e mudou tudo. Nossa vida mudou aí. Valeu, hein? Esse é o contexto. Resultado, galera, a Conjuração Mineira é bem dentro desse período, né? Olha que coisa, né? Do arcadismo no Brasil. É por isso que está ligada essa literatura, ela tem uma fortíssima conotação sociopolítica, de sentimento patriótico, nativista. Nasce bem aí, por conta dos iluministas, hein? Aí vem esse sonho de liberdade. Só vai acontecer mais de 30 anos depois. Opa, bonito, né? Então vamos conhecer bem esse detalhe aí. Em frente, olha aí, olha a natureza aqui, os carneirinhos, água, beleza, o pastoreio, mas é só no imaginário, hein? A poesia lírica do arcadismo, né? Essa poesia, ela tem a natureza como mestra e companheira, né? São temas bucólicos, não perca, século XVIII. Isso, fugindo daquela ingresia do barroco, aquele problema terrível do barroco. Valeu? Estamos indo, hein? Minas Gerais é o centro, né? Em Confidência. Influência de Camões, não tem jeito, né? Esse período, os líricos, Cláudio Manuel, Tomás Antônio, né? E esses versos, essa natureza, tudo é fingimento poético, né? Eles viviam na cidade, claro, eram homens cultos, formados, né? Mas na poesia eles cultivaram exatamente esse bucolismo pastoril, né? E vai mencionando a natureza como um refúgio. Essa coisa de a gente sair do final de semana de Teresina, buscar um refúgio, né? Que beleza. Pois está aí. O amor é convencional e tal, né? Impessoal, bem racional. Valeu? Então, muito da literatura do arcadismo, ela respinga até hoje na literatura em língua portuguesa. Em língua portuguesa. Fernando Pessoa, Drummond, José Paulo Paes e centenas, né? Quer ver um pouco disso tudo? Está lá nos Inconfidentes. Chica da Silva, os filmes, sobre a Inconfidência. É uma literatura da alegria, do aprazível, né? Imagine no século XX, Cecília Meirelles voltou no tempo e escreveu Romanceiro da Inconfidência, uma obra impressionante. Então, a literatura árcade, ela é muito prazerosa, né? Muito gostosa, maravilhosa. Eu convido vocês aí, né? E então, quase fechando, os grandes nomes, Tomás Antônio, Silva Alvarenga, Cláudio Manuel da Costa, os grandes nomes da poesia lírica. Tudo por conta do iluminismo, mudança, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Vila Rica. É o período da mineração, da Inconfidência, Tiradentes, os poetas do arcadismo, Aleijadinho, olha aí, né? Bom demais, excelente.
E vamos que vamos. Hein? Um texto aqui, ó. Minha bela Marília, olha a simplicidade, tudo passa. Olha aí o Carpendi aí. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Nós vamos estudar esse autor, hein, para a gente ver o que foi que aconteceu com ele e a Marília. Valeu? E então, ornemos nossas testas com as flores, façamos de feno um brando leito, prendamos-nos, Marília, em laço estreito, e gozemos dos prazeres de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, o cabelo branco, ó, sem que possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que se passa, Marília, também morre. Olha aí o problema. Esse é o problema, hein? Olha, galera, até o próximo encontro. Valeu! Tudo de bom, hein? Tudo legal. A poesia épica do arcadismo. Influência de Camões. Santa Rita Durão, né? O próprio Cláudio Manuel da Costa, o sentimento nativista desses textos épicos. Valeu e até o próximo encontro, hein? Tchau, galera. Quase que a gente não dá conta.